Olá, boa noite. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou Maria da Glória Coelho, coordenadora do curso de formação da Rio Flor. Como quem está acompanhando desde o início, hoje será o nosso terceiro minicurso. Vocês estão vendo que são pequenas aulas que estão ligadas ao curso de formação da Rio Flor. Nós tivemos já Célia Gouveia, que dá aula nos 3 módulos, que é a atual presidente da Rio Flor e do Conaflor. E o que é o Conaflor? É o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral, que engloba todas as associações do Brasil. Nós já tivemos a aula de Lisete de Paula, nossa professora master da terapia floral, falando sobre o sistema Bach e a vida de Bach, do Dr. Eduard Bach, que está ligado ao módulo 1, que começará esse ano, no mês de julho. As inscrições já estão abertas. Hoje nós vamos ter a apresentação de Mário Seiroa, pesquisador do sistema Pedra Branca, com o tema Construindo um Novo Campo com a Fórmula Guardião. Ele está também inserido no curso de formação e a aula dele faz parte do módulo 3, que vai começar no mês de agosto. Nós ainda teremos, no dia 25, o minicurso de Eliane Guerra e Tânia Tristão. São pesquisadoras do sistema ASAS, com o tema Fórmulas para nos mantermos bem diante de momentos de crise. Uma boa aula, é uma alegria estar contando com a presença e audiência de vocês. Quem estiver interessado em ter o certificado da participação nesses cursos, basta entrar em contato com a Rio Flor através do e-mail. Então, Mário, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui e conhecer um pouquinho mais do sistema da Pedra Branca. Bom dia, com alegria que eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o sistema floral da Pedra Branca. Uma alegria estar aqui com o Flor. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para a aula de hoje, né? Quando, na verdade, nós estamos vivenciando um momento tão difícil, tão complicado, que, na verdade, foi esse momento que determinou qual material eu traria para a aula de hoje, que é a Fórmula do Guardião. Criando um novo campo com a Fórmula do Guardião, que a gente entende de campo, né, como um campo de consciência, né, um campo de transformação e de consciência. Né? Pensar na Fórmula do Guardião, nesse momento onde existe uma transição sendo feita de muito espiritual, sendo feita muito social e tudo mais que está acontecendo nesse momento, né, nos permite que nós possamos vivenciar essa passagem, porque a gente vai ter que passar por essas dificuldades todas que estão ocorrendo, que é a pandemia, que é essa situação toda política e social que nós estamos vivendo. E nós precisamos passar por esse período de uma forma segura, assertiva e protegida. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei exatamente na Fórmula do Guardião, porque ela pode nos trazer um retorno, como eu posso dizer, sobre como nós podemos lidar e passar de uma forma íntegra,
inteira e ancorados em nossos próprios corpos espiritual, mental, emocional e físico. É uma fórmula que pode nos ajudar imensamente quando nós sentimos muito medo, muito desconforto do medo e muito descontrole emocional através do pânico. Ela é a fórmula criada para esse momento de agora que a gente está vivendo, né? Eu tenho o sistema floral da Pedra Branca tem muitas fórmulas, né? E veio exatamente essa fórmula para mim me trazer para eles, né? Falar um pouco do sistema, né? Eu vivo no Recreio dos Bandeirantes há quase mais de 20 anos e durante muitos anos consecutivos eu me ambientei com o ambiente daqui do Recreio, né? Existem basicamente três tipos de terreno de que a pesquisa é feita, né? Ela é feita através do terreno de restinga, do terreno de mata atlântica fechada, florestas fechadas, e do terreno intermediário, que é o terreno rochoso litorâneo, né? Então, a pesquisa do sistema da Pedra Branca se dá exatamente com essa relação desses três terrenos, onde cada um vai ter uma história específica com relação à planta, ao vegetal, né? Cada espaço desse vai ter uma ordenação, vai ter uma incidência de calor do elemento fogo, diferente do outro terreno, e assim por diante, né? Nós temos uma variedade, né? Nós estamos lidando com um organismo vivo, pulsante, né? A energia que a gente coloca no vidrinho, que vem da essência matriz, ela é uma energia de vida pulsante, né? Nós estamos lidando com o tema da vida o tempo inteiro. Então, eu hoje só estou falando assim de rasteira sobre a região da pesquisa. Mais adiante, no curso, eu vou aprofundar esse aspecto do sistema da pesquisa, mas hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão espiritual que a gente está vivendo, sobre que está caindo, né, sobre todos nós, né, que de uma situação muito complicada, muito sofrida, né? E onde parece que a alma da humanidade está sendo testada, né? De forma muito incisiva, muito dolorosa, né? E a fórmula do Guardião vai trabalhar exatamente nós podemos passar por esse período de transição onde muitas coisas estão ocorrendo e para que a gente possa passar por essa jornada, né? Então, um dos requisitos, das qualidades que o floral vai trabalhar, né, é a nossa integridade, né? Quando eu falo integridade, eu me refiro a uma integridade, a um estado de coesão energética, né, que nós precisamos ter nesse momento, né, onde nós precisamos estar menos vulneráveis, né, e menos, eu diria, menos entregue, né, às situações que têm nos apresentado, né, de medo, de sofrimento, de pânico, né? Nós estamos vivendo num momento com muito medo, né? E essa fórmula ela ajuda, nos ancora no momento presente, né? E trazendo essa integridade e esse sentimento de estar sendo protegido e guiado, né? É uma fórmula que traz muita guiança, né? Então, eu coloquei essa imagem, né, que é o alinhamento com o eu superior, a proteção e a guiança, né? Na verdade, essa planta da foto chama-se a Yucca alata, né? E eu tive a sorte de fazer essa pesquisa com essa planta, porque, na verdade, essa planta ela é muito alta, ela deve ter uns 2 a 3 metros, às vezes 5 metros de altura. E se vocês repararem, ela tem uma estrutura nas folhas, né, de proteção no entorno dela, né? E a flor central, o cacho, o conjunto de flores está no centro dessa planta, trazendo a proteção, elevação e discernimento espiritual, né? E aí uma sorte, porque no terreno que eu estava trabalhando, eu dei uma virada assim, mudei a direção da minha caminhada e eu encontrei ela, né?
e numa altura possível que eu pudesse pegar as flores e colher as flores, né? Vocês reparem que as folhas dela, ela não deixa que a pessoa se aproxime do centro da flor dela, né? Pode passar. Uma das características da fórmula da Pedra Branca é existirem fórmulas dentro de fórmula, né? Então, eu criei uma fórmula chamada escudo protetor, que vai trabalhar com esse padrão de vulnerabilidade ao meio ambiente, né? Quando eu falo de integridade de campo, eu falo de uma possibilidade de nós mantermos a nossa essência, aquilo que nós somos, né? Protegido e sem perder essa energia, sem perder essa essência, né? Então, essa fórmula que entra na fórmula do guardião, ela é produzida por 4 cristais, né? Trabalhando, fechando o campo, trabalhando a vulnerabilidade através das fronteiras energéticas adequadas. Pode passar. Então, nós vamos ter o citrino, a hematita, o olho de tigre e a turmalina negra, né? Essa é uma fórmula de ancoramento, porque ela lida com o nosso primeiro chakra, né? Ela vai lidar com a maneira com que nós estamos ancorados no nosso corpo no momento presente, trazendo muita força para trabalhar questões que venham do lado de fora, né? Então, a gente tem a hematita, que é um cristal que está conectado ao elemento ferro, e é um cristal que tem uma atuação intensa no primeiro chakra, né? Ela tem uma assinatura interessante porque a luz bate e volta, né? Porque ela é prateada, né? Hematita é a pedra do sangue, né? Então ela vai trabalhar com esse sangue, digamos assim, espiritual, né? Dentro de nós, né? Ela vai nos ancorar no momento presente através do nosso primeiro chakra, né? E nós vamos para a turmalina negra, né, que também compõe a fórmula e que vai trabalhar uma possibilidade de estabilidade emocional, ancorando o nosso campo emocional no primeiro chakra, a partir desse primeiro chakra, né, trabalhando todas as situações de vulnerabilidade e de assertividade diante das coisas, né? Eu gosto de usar muito a turmalina negra em momentos de escapismo, onde a pessoa está saindo, né? Está fora de controle emocional. Eu gosto muito de usar a turmalina negra no emergencial, porque eu acho que é um cristal que ajuda muito a pessoa a centrar o campo emocional dela, estabilizar o campo emocional dela, né? E temos o olho de tigre, né, que vai trabalhar com o nosso poder pessoal no nosso terceiro chakra, né, que vai trabalhar com a ideia de nosso eu essencial, do quem eu sou, né, quais são as qualidades que eu tenho e como eu confio nessas qualidades, né, daquilo que eu sou, né, e como eu expresso isso para o mundo, porque a gente está criando uma relação entre primeiro e terceiro chakra nessa fórmula, né? O primeiro chakra com a hematita e a turmalina negra, e o terceiro chakra com o olho de tigre e o citrino, né? O citrino é um outro cristal que vai trabalhar com nosso sentimento de vulnerabilidade com o meio, né? E ele vai trabalhar muito a nossa autoestima também, junto com o olho de tigre. A reunião desses 4 cristais vai trabalhar basicamente ancoramento e selamento de campo de aura. Pode passar. Temos a hematita trabalhando a proteção, ancoramento e o elemento ferro, né? Ele tem esse elemento ferro, né? Então, animicamente, esse ferro ele é reproduzido de uma forma anímica, né, para o cristal. Né? E o ferro ele é aquilo que nos ancora no momento presente, que nos dá força, né? Pode passar. Turmalina negra, fortalecimento, estabilidade e proteção.
ela tem esses veios, volta um pouquinho. Ela tem esses veios, né? Esses traços, ela é toda composta desses traços, e que ela vai trabalhar com essa relação céu e terra, né? Ela faz o circuito de energia, né? Essas linhas trabalhando o circuito de energia, né? O olho de tigre, trabalhando com a nossa autoestima, identidade, assertividade. Olha as cores do olho de tigre, né? Dourado, amarelo, marrom, laranja, né? Ele tem esse cromo, né? Misturado de cores, né? E ele exalta o dourado, né? Então ele tem uma relação com o nosso sétimo chakra também, né? Com essa coisa dourada do sétimo chakra, e que está conectado ao nosso terceiro chakra, que é o nosso poder pessoal. O citrino trazendo coragem, autonomia e poder pessoal e a proteção, né? Também no terceiro chakra, né? Essa é uma fórmula muito estruturante da fórmula do guardião. Picão, nós temos esse floral que vai trabalhar com a relação entre... Vai trabalhar dentro das relações humanas, trabalhar com a questão de você querer precisar da energia do outro, né? Ou da outra pessoa precisar da sua energia para se sentir nutrida e alimentada, né? É incrível essa florzinha, porque ela parece uma florzinha muito delicada, mas ela perde as pétalas, e esse floral, o deva desse floral, a entidade desse floral é uma entidade muito, muito poderosa e muito grande, muito forte. Pode passar. Aqui, Mário, você está fazendo o floral, né? O local onde você está preparando a essência? Aqui eu estou fazendo o floral, que é na área litorânea, rochosa, que eu havia dito no início da aula, onde existe uma intensidade do elemento sol, do elemento fogo, né? Então você tem aqui o elemento terra, o elemento água do mar, o oceano aqui do lado, né? E o elemento fogo, né? Ao fundo nós temos a pedra do Pontal, ou a ilha do Pontal, como a gente pode dizer, porque ela é uma pedra e ela também é uma ilha porque ela é ligada por um istmo, né? Quando esse istmo desaparece pela elevação da maré, ela se torna uma ilha, né? Muito bonito. Você poderia, por favor, explicar um pouquinho o processo de feitura da essência mãe? Porque muita gente que está assistindo pode não saber como é que é o processo. Entendi. É um processo muito simples, né? Onde nós vamos ter uma tigela, uma cuba de cristal, de vidro, e nós vamos usar água pura da montanha. Eu uso água daqui da região, de nascente da região, e a gente vai colocar as flores, né? Então, nesse momento, essa relação dos elementos ela fica intensificada pelo calor do elemento sol, né? Pelo elemento fogo, né? Do sol. E esse calor ele vai incidindo na planta, e a água vai recebendo essas informações que a planta está passando para a água através desse calor da luz do sol, do elemento fogo, né? Após 3 horas, essa água fica imantada, né? Ela fica altamente energizada com as informações do campo de consciência da planta e do nosso campo, que é o nosso campo de consciência, que entrará posteriormente nesse aspecto de transformação ao tomar o floral. Perfeito. A partir daí, existem níveis de diluição. Uhum. Ótimo. Muito lindo, né? O processo. Nós lidamos com os 4 elementos o tempo todo nesse processo, né? Então, aqui, mais a flor do picão, trabalhando com trocas energéticas, né? Trabalhando esse romper, essa obsessividade com a energia do outro, né? Essa é uma fórmula também que nós podemos usar com muito sucesso para comportamentos de codependência.
tá? Tanto de mim para uma pessoa que está viva, como de mim para uma pessoa que já faleceu, onde eu continuo conectado com ela, né? Eu tenho alguns casos dessa fórmula de algumas pessoas que tomaram muito interessantes, né? Uma delas comentando que ela já havia tomado, tinha conhecido a fórmula, e um certo dia ela estava muito, muito triste, com um sentimento de muita depressão, e ela se lembrou da fórmula e ela começou a tomar a fórmula, ela fez um vidro de floral para ela com essa fórmula, e ela começou a simplesmente a sair da crise de depressão e a ter uma percepção de que o que estava acontecendo com ela estava vindo de fora, não era um processo desencadeado interno dela, né? Ela estava recebendo várias interferências espirituais negativas, né? Então a fórmula trouxe essa consciência para ela do campo dela, né? Do campo vibratório dela, de consciência dela, e a partir daí ela começou a modificar o comportamento emocional dela, espiritual também. Sim. Essa foto mostra onde você colhe essa planta, o picão. Esse é um viveiro natural da planta picão, que é a Bindens pilosa, tá? Então ela tá próxima aos rochedos da onde foi estabelecida a tigela, a cuba de cristal com a água para fazer o floral dela. E que dava assim, dava de frente para o oceano, exato, dava de frente. A vista é exatamente essa, né? Quer dizer, a gente também está trabalhando com esse aspecto da energia do belo, né? Que é uma energia bonita, né? A energia, a beleza tem muita energia também, né? Então é um momento onde essas energias interagem umas às outras, né? Compondo essa energia, essa essência matriz do floral. Aroeira, que é um floral endêmico aqui da mata de Restinga, né, e de mata intermediária também, né? Quando eu falo mata intermediária, não é aquela mata de floresta densa fechada, e também não é a mata da área rochosa, né? É uma área intermediária onde a aroeira também nasce, né? E essa é uma planta daqui da região, né? Ela tem uma história muito interessante, essa planta, porque o nome científico da aroeira é Chinus terebentifolia, que é a terebentina da folha, né? Ela é uma planta rica em terebentina. E a terebentina, não sei se vocês sabem, mas ela era um produto, nem sei se atualmente existe enquanto produto, mas ela era um produto que dissolvia tintas a óleo, né, de pintura, né? Você usava um pouco a terebentina para você liquefazer a tinta a óleo. E, na verdade, ela tem nela, fisicamente, fitoterapicamente, ela tem essa terebentina que, além de trabalhar na folha, de trabalhar fitoterapicamente, essa questão ela é transmutada na flor da planta, né? E o que a gente vai encontrar na essência floral da flor da terebentina? A gente vai encontrar exatamente o contrário da substância química da folha, porque na substância química da folha nós temos a terebentina que dissolve, mas na substância energética de consciência da flor, nós vamos encontrar uma substância que cria fortalecimento, discernimento, determinação de fronteiras. Então, nós temos um padrão negativo na folha e nós temos um padrão positivo, que é a resolução total dessa planta na tigela, na água, né? E foi muito interessante, porque quando eu subi na montanha do Rangel para fazer essa essência floral, eu conectei com o padrão negativo dela, né? E eu comecei a entrar numa onda emocional de que eu queria desistir de tudo, que eu ia parar de fazer pesquisa, que não estava dando, que eu não ia conseguir, que não era isso, que era aquilo.
até que a minha autoestima teve um golpe muito forte. Mas, em seguida, eu consegui conectar com a energia de cura dessa planta, ganhando esse fortalecimento, esse discernimento e a determinação daquilo que eu sou, que eu quero, né? Esse dia foi muito intenso porque eu consegui sintonizar esses dois aspectos, né? E, curiosamente, tinha uma amiga nessa mesma região, nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, que depois que eu terminei a sintonia floral, eu a avistei e ela tinha ido para essa base da montanha também para poder criar fortalecimento, discernimento e determinação em relação à vida dela. Aí eu falei, bom, eu não tenho dúvida, você vai levar um vidrinho desse floral para você tomar. E foi excelente, foi maravilhoso. Ela se sentiu extremamente fortalecida, determinada com aquilo que ela já sabia que ela precisava fazer na vida dela, né? Então, são esses os elementos que a aroeira trabalhar, né? A gente sabe que ela, no candomblé, ela é chamada de vassoinha, né? Porque utiliza as folhas dela seca para fazer varredura de limpeza de energia pela casa, pelo corpo, pelo campo vibratório da pessoa. Entendi. É interessante a gente poder contar com a presença do pesquisador, da pessoa que está sintonizando, né, a essência, porque ele pode nos contar um pouco mais sobre essa experiência, né, sobre o floral. Você passa, não sei se é uma coisa que acontece sempre, você experiencia aquela forma, aquela essência enquanto está fazendo. Exatamente. Eu entro em contato ou com o padrão negativo, né, ou com o padrão positivo de cura dessa essência floral, que está sendo sintonizada. Sintonizar, a própria palavra sintonia me diz que eu estou me ligando a um ponto, eu, enquanto um ponto, me ligo a um outro ponto e sintonizo uma informação, né? E essa informação, muitas vezes, é acessada através dos meus chakras. Inicialmente. Uhum. Muito lindo, muito, muito interessante. Então, nós estamos chegando aqui perto da Yucca, né, que eu já havia falado um pouco. Vou aprofundar um pouco mais do botão da flor, né? A verdadeira flor da Yucca não é esse botão branco. A verdadeira flor da Yucca está dentro dessa cápsula branca que vocês estão vendo, tá? Tudo nessa planta é proteção, tudo. Para você tentar, eu só consegui fazer o floral dessa yucca porque essa yucca devia ter mais ou menos 1 metro, 2 metros de altura. E eu pude, no terreno que eu estava, pude coletar essa flor. O que acontece geralmente é o contrário, você não consegue chegar perto dela. E o central da flor, os cachos das flores estão muito, muito, muito alto. Ela é o 7º chakra do corpo da planta. O cacho de flor é o 7º chakra do campo e do corpo da planta. Então, eu tive essa permissão, eu já estava atrás dessa flor, para fazer o floral, porque essa flor sempre me chamou. Fazer assim, oi, vem aqui, sabe assim? Essa flor sempre me chamou, sempre me atraiu, e eu tive essa permissão de, andando na região que eu estava fazendo a pesquisa nesse dia, por eu ter desviado 360 graus apenas e seguido em frente, ter encontrado essa planta, né? Então, assim, eu acho que a essência já se manifesta nessa pesquisa porque existia uma guiança que me levou até ela, né? E esse floral, ele vai trabalhar com esse alinhamento com o nosso eu superior, com a nossa autoridade espiritual, né? Ela eleva a nossa frequência espiritual, trazendo proteção, né? Nós vivemos meio que com essa flor que está dentro dessa cápsula, né? Protegida, totalmente protegida. Você não vê a flor, você vê essa cápsula, né? Nós podemos chamar que essa cápsula também é a flor, mas a verdadeira flor está dentro dela, né?
Então, todo o arquétipo dessa planta vai trabalhar com o arquétipo da proteção. E ela é como eu posso dizer, a estrutura central da fórmula guardião. Ela é o arquétipo do guardião. É ela que leva o resto e leva para cima, trazendo a proteção, a guiança, a nossa integridade e, especialmente, o nosso poder pessoal para que a gente possa atravessar por esses momentos dificílimos que nós estamos passando, né? É uma fórmula que trabalha também com o nosso poder pessoal, com o nosso poder de exercer essa proteção que a fórmula oferece. Muito especial, muito especial. Essa assinatura dela, ela é muito esclarecedora, né? Você vai ver nas fotos, nas próximas fotos, essa assinatura ampliada. Olha só, né? Você tem essas folhas, né, que são no deserto existe uma planta que é a Spanish baioneta yucca, né? É a chamada de a yucca baioneta, né? Espanhola, né? Então essas lanças é como se fossem as pontas da baioneta, né? Você não consegue chegar perto. Quando fui coletar a flor, eu dei uma espetada na ponta, numa da ponta dessas lanças, sem querer, inflamou. Nossa! Inflamou a pontada que eu recebi, né? Então, assim, para você chegar perto dela, você não sei como é que você faz, realmente, né? O que aconteceu foi uma grande permissão para poder passar por isso, né? Fazer e coletar esse arquétipo. Proteção contra o meio exterior. Essa essência floral foi elaborada no Morro do Rangel. Então, pode passar. Isso. A yucca ela foi feita com a malaquita. É uma segunda fórmula que compõe a fórmula do guardião. Na primeira, nós temos a fórmula de proteção, e na segunda, a yucca com malaquita. Uma sinergia entre a yucca e a malaquita. A malaquita tem muito elemento cobre, né? E ela ativa muito a nossa circulação energética no nosso campo, né? E ela é um cristal maravilhoso para liberar traumas, para trazer ancoramento, vai trabalhar com regeneração e com autocura, né? Nós temos esses elementos da malaquita trabalhando em sinergia com os aspectos da yucca, que é a elevação, a conexão com o nosso eu superior, a guiança e o sentido espiritual de proteção. A malaquita com a yucca trabalham essa sinergia juntas, né? Nós usamos a malaquita para liberar traumas emocionais passados ou recentes. Nós podemos utilizar dessa forma, mas especialmente ela é um cristal muito poderoso do quarto chakra para trabalhar o nosso movimento de autocura na vida. Eu já tirei pessoas de crises emocionais profundas com a malaquita. Então ela tem essa alavanca junto com a yucca. Ela tem essa pegada junto com a yucca. Aqui a foto numa pedra, a tigela, a cuba de cristal, aí nesse caso é um cristal mesmo, essa tigela, e a malaquita no fundo e as flores na superfície, criando essa sinergia, né? E aí nós vamos para uma próxima elemento da fórmula, que é a guiné. A guiné ela vai trabalhar. A última vez que eu falei da guiné foi uma coisa impressionante. O ambiente inteiro se encheu com cheiro de flor. Ficou com cheiro de erva verde, de plantas verdes.
Então, a Guiné ela vai trabalhar também com essa proteção, mas ela vai trabalhar com as relações de poder. Ela vai trabalhar com ela vai ajudar você a flagrar a sua posição de como essa relação de poder está acontecendo. Seja ela de uma entidade para com você, seja de você para com outro ser humano, ela ajuda você a flagrar esse drama de controlar a outra pessoa, de controlar a energia da outra pessoa, de controlar as duas energias na relação, né? Eu havia dado Guiné para um cliente meu e depois ele entrou em contato comigo e ele perguntou, eu perguntei, como é que você está? Ele disse, eu não dormi uma noite inteira, porque eu fiquei focado na pessoa que eu estou me relacionando, que eu sei que a relação vai acabar, né? Então, existe esse drama de controle energético das relações e a Guiné ajuda a romper isso e ela ajuda você a tomar consciência do que está acontecendo energeticamente. Vocês reparem, ela sendo feita na mata, o caule, a estrutura da Guiné, ela é um galinho comprido, né, flexível, relativamente flexível, onde as flores brotam desse galinho. Quando eu coloquei na tigela, ela cria uma trama. Vocês conseguem ver essa trama? Existe uma trama na tigela, que é uma rede de proteção, né? Essa assinatura da planta acontecendo ali na tigela, sendo sintonizada, essa trama é muito significativa. E a planta ela tem um cheiro de alho, né? Quando você amassa a folha, chama-se Petiveria alliácea, porque ela tem um cheiro de alho, né, muito forte. E vocês sabem que o alho ele tem um arquétipo de proteção também, né? Pelo cheiro, pela essência floral também do alho, né? Também tem uma função de proteção, de exaltação dessa proteção. Pode passar. Lança de São Jorge, não é a espada de São Jorge, que é aquela folha achatada, né? A lança ela é cilíndrica, né? E ela corre alta para o céu, apontando diretamente para o céu, né? E a lança de São Jorge a gente vai trabalhar com o nosso discernimento, né? Com o nosso discernimento psíquico daquilo que é bom, daquilo que é ruim. A lança traz para a gente uma ética, né? Uma reconstrução de uma ética e de uma postura espiritual daquilo que é bom, daquilo que é correto ser feito. Também muito delicada, né? Uma flor muito delicada, ela aqui na tigela, né? Ela vai trabalhar essa proteção psíquica através desse discernimento de valores, né? É como se a gente começasse a fazer um trabalho. Ela atua muito bem com a aroeira, porque a aroeira também trabalha, quanto a essência floral vai trabalhar com discernimento, né? O que é meu, o que é do outro, o que sou eu e o que é o outro, aonde eu termino e aonde outra coisa começa, né? São essências que vão remodelar o nosso campo de energia e o nosso campo de consciência nesse sentido. Certo. O lobo e o cordeiro, por quê, Mário? O lobo e o cordeiro, por quê? Porque vai trabalhar essa questão entre esse discernimento entre o bom e o mal, o falso e o verdadeiro, né? Eu usei essa imagem do lobo e do cordeiro, o bom e o mal, a verdade e a inverdade, né? É um floral que trabalha muito com o nosso campo de visão interno e externo diante
das coisas, né? É como se a gente não fosse se enganar mais diante das situações que se apresentam para a gente, né? Seja através da sua intuição, da sua espiritualidade, você começa a ganhar possibilidade de você ter uma, digamos assim, uma clarividência, né? Porque clarividência significa ver com clareza, simplesmente isso, né? Eu vejo agora com mais clareza, eu vejo agora com mais discernimento espiritual. Então, toda vez que a gente entra no ambiente, por exemplo, e aconteceu, digamos, uma discussão calorosa nesse ambiente, e essas pessoas saíram do ambiente, mas se eu entrar nesse ambiente e eu sinto que aconteceu alguma coisa nesse ambiente, eu percebo que, embora eu não consiga descrever o que aconteceu nesse ambiente, que aconteceu alguma coisa muito carregada, digamos assim. Isso é uma clarividência. Essa é a possibilidade de eu discernir com mais sutileza o campo dos lugares, o campo daquilo que se apresenta para mim. Pode passar. Passiflora. A passiflora é um floral lindo, né? Essa imagem eu gosto muito, né? Uma imagem assim muito linda dela, porque ela é totalmente sétimo chakra, né? Ela tem um anel violeta no centro dela, né? De raios violetas, né? Que saem desse centro, né? E a passiflora ela vai trabalhar em duas direções, né? Ela vai trabalhar com o selamento do nosso campo, do nosso sétimo chakra, e vai trabalhar com o nosso sentimento de segurança na vida, né? Ela é um fundo, um pano de fundo, tá? Para trabalhar a nossa segurança interna diante daquilo que a gente não sabe mensurar. Eu sinto medo, mas eu não sei exatamente que medo é esse. Eu sinto um medo do futuro, daquilo que eu vejo, da realidade das coisas que estão acontecendo, né? Mas eu também não sei mensurar esse futuro. Eu sinto medo daquilo que eu não sei exatamente o que é, né? Então a passiflora ela entra nessa fórmula também trazendo essa proteção e essa guiança dessa confiança, né? Porque eu acho que a fórmula pode nos levar para as virtudes dessa crise que a gente está vivendo, né? Que é pânico, que é medo, que é incerteza, que é insegurança, né? Que é vulnerabilidade, né? Enfim, vai trabalhar exatamente com esses requisitos, né? Com esses arquétipos, né? E ela tem, vocês reparam no desenho geométrico da flor, né, que ela tem esses veios que saem, né, e é violeta e branco, né, que é a cor, são as duas cores, uma das duas cores do sétimo chakra, né? E foi incrível porque quando eu levei para a tigela essas flores, elas estavam abertas, né? E no final do processo, do período, elas se fecharam. Então, elas trabalharam do início ao fim, né? Quando elas fecham ali dentro daquela água, aquele ciclo de proteção do sétimo chakra. Então, ela faz exatamente esse gesto que vocês estão vendo na foto no nosso sétimo chakra, tá? E quando a gente faz isso, a gente ganha essa proteção e essa segurança, tá? Então, selamento do chakra da coroa, coragem, entrega, enfrentamento e medo do desconhecido. Eu acrescentei, só mais um minutinho, eu acrescentei mais uma essência que é o cosmos. Não está no material daqui que vocês estão vendo, porque foi muito recente, tá? E o cosmos, ele é um floral de terceiro chakra que, quando esse terceiro chakra desestabiliza pelo medo e pelo pânico,
a pessoa se torna totalmente desestabilizada emocionalmente e descontrolada, né? Então, eu achei que seria importante, nesse momento, colocar o cosmos, né, como mais um elemento para ser trabalhado com a passiflora, na questão do medo e da segurança e da confiança. Poder confiar nesse futuro que, embora seja incerto, embora seja perigoso, né, eu tenho o direito de caminhar por esse caminho de segurança, de proteção, de elevação, de determinação, de integridade total, né? E essa essência, cosmos, é fórmula ou essência? Não, é um floral apenas. Hum. Chama-se Cosmos bipinatus. É uma flor muito parecida com o cosmos, né? Que a gente conhece. É um cosmos, né? Mas é um cosmos laranja, tá? E ela vai trabalhar exatamente no nosso plexo solar que ficou desestabilizado pelo pânico, tá? Então a gente trabalha o medo do desconhecido e a gente também trabalha o pânico, né? Você poder retornar ao seu campo, ao seu centro interno de saber, com calma e confiança. Você poder transcender, né? Eu acho que é uma das essências muito fundamentais para esse sorvedouro de sentimentos que a gente tem sentido, né? Certo. E você já teve alguma experiência da atuação dessa fórmula guardião? Exatamente. Eu estava relatando de uma cliente que havia tomado, que ela tinha conhecido o floral, tomou, gostou, mas que no segundo momento ela resolveu procurar a fórmula porque ela estava profundamente deprimida. Ela se sentia muito deprimida. E aí, quando ela começou a tomar essa fórmula, ela começou a perceber que essa depressão não era dela, sabe? Não era dela. Né? Sabe aquele exercício do barra de Access? Né? A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com consciência anexada. Exatamente isso que a fórmula começou a trabalhar internamente nela, né? Ela começou a entender que ela estava recebendo influências externas espirituais, né? E que ela poderia se desprender dessas influências. E foi o que aconteceu, né? Num outro momento, eu dei essa fórmula para um cliente que estava terminando uma relação, né? Estava terminando um casamento, né? E ele começou a entrar em contato com o movimento dele de controle, né? Em cima da relação, né? Do medo, do descontrole da relação, né? Muito interessante, muito interessante. A gente ainda tem um pouquinho de Ela nos tempo. coloca, Sim. ela nos coloca com essa em prontidão, né? Desses elementos, desses arquétipos. Perfeito. Como a gente ainda tem tempo, Mário, talvez muita gente fique assim, querendo saber como foi o seu processo de descoberta dessa caminhada de sintonizador. Bom, eu acho que isso leva muito tempo, né? Eu acho que isso leva mais de uma vida, essa vida e outras vidas. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre muito voltada para o emocional das coisas, né? Para as curas emocionais, inclusive das minhas próprias curas, dos meus próprios processos de cura e de transformação, né? Então, quando o primeiro momento que eu fiz contato com as essências florais foi na grande noite escura da alma na minha vida, quando a minha mãe faleceu. Então eu comecei a entrar numa crise, né? Hoje eu entendo que eu queria ter ido junto, né? Hoje eu tenho esse discernimento, essa clareza, né? Então eu comecei a deprimir muito e ali naquele momento, há mais de 30 anos atrás, chegou o primeiro vidro de floral para mim na minha vida. E eu fiquei abismado, porque eu comecei a sair da crise com uma facilidade e resgatando com um sentimento de que eu estava resgatando quem eu realmente era, com as minhas melhores qualidades para poder sair daquela crise,
né? E um grande alívio de poder estar saindo daquela crise de sofrimento pelo falecimento da minha mãe, né? Ali foi o primeiro contato e a minha iniciação com os florais. Isso foi há mais de 30 anos atrás, né? Eu era muito jovem ainda, né? E ali eu me tornei um vervã típico, né? Porque eu achava que todos deveriam tomar floral. O pipoqueiro, o açougueiro, o porteiro, né? E eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar os florais, eu comecei a querer ajudar as pessoas com as essências florais, porque eu estava sendo profundamente ajudado e a minha vida se transformava toda vez que eu entrava em contato com essas gotinhas. Falei, caramba, toda vez que eu entro em contato com essas gotas, eu ganho um presente, né? Eu ganho uma virtude que eu, às vezes, eu nem sabia que eu estava precisando, mas que eu começo a viver e eu tenho esse pleno reconhecimento, né? E eu fui muito tocado pelos trabalhos dos pesquisadores nacionais e internacionais, né? Especialmente os florais da Califórnia, e aqui no Rio de Janeiro, os florais Filhos de Gaia, da Maria Grillo, né? Célia Gouveia, Essências Solares, né? Enfim, florais de Minas e muitos outros sistemas, né? Então, assim, eu sempre utilizei esses pesquisadores como os meus mestres, né? E eu fiz a minha formação na Rio Flor também, né? Como professor, como mestre Patrick Jones dos Florais de Bar, né? Enfim. E essa é mais ou menos a minha história, né? Então eu moro aqui no Recreio há quase mais de 20 anos, né? E eu precisei de bastante tempo para me ambientar na região daqui. E quando chegou a hora, eu percebi que era de eu começar a trabalhar com as essências daqui, né? Que, na verdade, esse desejo foi sendo nutrido, né, ao longo dos anos da vida, com toda a minha história, com toda a minha trajetória, com tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento da minha própria história e da própria história daquilo que eu fui fazendo no meu campo de formação e de informação. Muito bom. Muito obrigada por nos contar um pouco da sua experiência. Bem enriquecedor. E você vai estar no curso da Rio Flor no módulo 3, não é isso? Exatamente. Vou falar um pouco sobre a Pedra Branca, sobre esse sistema, sobre essa pesquisa que eu tenho desenvolvido, e vou estar falando especificamente sobre a fórmula de relacionamentos da Pedra Branca, né? Vou estar lançando essa fórmula de relacionamentos, né? Que vai pegar no seu contato com o outro, exatamente nesse momento onde todos nós estamos, a maioria de nós estamos isolados, né, de quarentena, enfim. Existe todo um engendramento, né, que a gente desconhece, mas que faz sentido quando elas se apresentam, né? Sim, perfeito. E quem quiser encontrar as suas fórmulas, as suas essências, pode entrar em contato com você ou tem algum lugar onde você deixa para vender? Não, pode entrar em contato comigo e tenho também todo um sistema para poder entregar isso para a pessoa, tá? Ou para a pessoa em mãos, Ótimo. tá? Então, Mário, muito obrigada. E eu agradeço muito estar aqui com vocês, estar podendo passar um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Toda vez que eu faço um floral, eu peço que esse floral ilumine as pessoas, sabe? Eu continuo com esse desejo de que as pessoas sejam iluminadas, tocadas e transformadas pelas essências florais. Muita gratidão a vocês, a Rio Flor, e esse trabalho lindíssimo que a Rio Flor faz da existência da terapia floral. Minha gratidão. Muito obrigada e estaremos juntos no próximo minicurso. Boa noite a todos. Ok, até lá. Tchau.